Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou a Alessandra Ribeiro e recebo hoje as psicólogas Aline Decena e Emanuele Benetton, que são responsáveis técnicas pela Clínica Escola da Ubra Canoas. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Hoje a gente vai falar então sobre um assunto que está em alta, né? Que é a utilização da IA como terapia, né? Que as pessoas têm utilizado esse recurso. E eu gostaria de saber a opinião de vocês como profissionais da área, né? De psicologia. Qual a visão de vocês sobre o assunto? Então, boa tarde. Meu nome é Emanuele, né? Posso começar aqui dissertando um pouquinho sobre esse tema que tem sido tão importante e tão falado nos últimos tempos, né? Que a gente tem observado justamente a importância do tema, a relevância do tema e os prejuízos do tema na vida das pessoas. Então, é um prazer estar aqui. É um prazer receber vocês aqui também. Falando sobre isso, né? Representando aqui a Clínica Escola da Ubra. E quando a gente fala de inteligência artificial, acho que a gente tem que falar com muita cautela, né? Das coisas dos benefícios e dos malefícios que a inteligência artificial traz, que a tecnologia como um todo traz, e não só a inteligência artificial, porque não dá para negar que é um salto evolutivo que a gente tem e que a gente está imerso dentro das tecnologias e que elas vieram para somar e para trazer melhores recursos para os próprios tratamentos psicoterápicos, mas a forma como ela está sendo utilizada, será que é a forma mais adequada? E esse é o nosso questionamento. Exatamente, para todas as áreas, né? Que a gente utiliza a IA para tudo, assim, para o trabalho, para otimizar, para a vida pessoal ali, para as tarefas e dúvidas, né? Tudo muito rápido de encontrar as respostas, é tudo muito personalizado, né? Então, acho que foi aí que o pessoal acabou buscando, né? Se dá para perguntar aqui uma coisa simples, daí o pessoal foi brincando e foi indo, né? Além, e chegou nessa parte mais, assim, psicológica, né? De usar o chat GPT ali como como se fosse um terapeuta, né? E aí, o que vocês falam, que podem nos dizer desses riscos, né? Quais os principais riscos de buscar essa ajuda? Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui também. Bom, então sempre quando a gente traz essas questões assim que é global, né? Não é só Brasil, mas a nível mundial, né? Então a gente sempre traz falas assim do que o nosso conselho, ele nos respalda disso, né? Então, no final de 2024, o Conselho Federal de Psicologia emitiu uma nota, um seminário em relação ao uso de IA, né? Que em nenhum momento, assim, a gente não pode utilizar. Sim, ele é um aliado, ele é uma ferramenta, né? Mas, assim, ter todo o respaldo ético, né? Ali o cuidado, os limites, até onde pode ser usado, né? Até que ponto eu vou nessa ferramenta, onde eu paro. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, porque justamente como a tua fala, né, Ali, que tu comentou ali, de que é tudo muito rápido. Sim. Tu digita uma pergunta, em questão de segundos tu já tem uma resposta, além de, muitas vezes, a própria IA, uma pessoa, né? Hoje a gente vê às vezes, redes sociais, tu acha que é uma pessoa, tu vai ver uma IA. Que tá te atendendo, né? E parece que é... Exatamente. Tem isso até no telefone, né? Às vezes, olá, você é fulano? A gente já começa a identificar, porque tá acostumado, se habituou, né? Exato. Mas no começo era aquela coisa, ué, tem alguém falando, tu responde a gravação, daí tu começa a ver que é automatizado, né? Tem isso no atendimento também via chat, né? E aí tem uma questão interessante que tu falas, né? A gente já tá acostumado, a gente já começa a identificar, porque nada substitui a relação humana. Exatamente. Nada substitui o presencial, que eu digo, da presença, não presencial de físico, né? Sim. Mas de você conversar com outro ser humano que vai entender, que vai compreender, que tenha se dedicado e estudado para isso e que se dedica e estuda diariamente. Sim, às vezes é até irritante ser atendido por uma IA, porque é tão padrão, uma coisa tão que a gente identifica que, não, eu quero falar com uma pessoa de verdade, que vai resolver o meu problema, né? Isso. Mas assim, então, só que as pessoas estão indo longe ali, abrindo situações mais complexas, né? Que a ferramenta, a IA, ela acaba sendo treinada para deixar a pessoa confortável, né?
Então, ela vai concordando, já foram feitos estudos e testes, né? E a pessoa vai conversando com a IA e ela vai dando, como é que é a linha, né? Vai concordando e dando algum viés ali, trazendo alguma informação, mas sempre concordando. Isso é muito perigoso, né? Bastante. Ainda E na mais. terapia tem esse contraponto, né, do terapeuta. Que até mesmo na terapia, quando a gente trabalha com o paciente, a gente trabalha muito com limites também. Né? Ao mesmo tempo em que tu dá, às vezes, tu estica aquela corda, mas tem momentos que tu precisa dar uma puxada. Então, tudo tem o momento, né? É a intensidade e magnitude, né? Não é o quê, mas como, até onde eu vou, né? Então, e lembrando sempre que, assim, a IA, ela reformula, ela é programada para captar, sim, gestos, falas, de tudo, né? A gente pode usar como o banco de dados, para ferramentas de compra, para coisas em casa. Então, ela facilita muito. Mas essa facilidade, até que ponto, né, o uso dela é benéfica, né? Sim. Porque a gente pegando ali a pandemia, a gente teve aqui no Rio Grande do Sul toda a questão ali da enchente, né? Então, lá desde a pandemia, a gente já começou com muitas situações de isolamento social. Então, as pessoas hoje já teve situações de em terapia, paciente trazer, tem amizades, tu interage socialmente, sim. E depois, ao longo do processo terapêutico, tu se dá conta que a pessoa que interagia era uma IA e tinha até um nome. Nossa, Então, É muito frequente. sério? Frequente isso acontecer, principalmente entre os adolescentes. sabe? Então, isso vai ficando preocupante, porque já tem um isolamento, né? Já tem questões, Sim. umas predisposições ali que acabam intensificando aquilo. Daí mais essa facilidade que a IA proporciona, né? E lembrando, assim, que por mais que ela articule, ela fale, ela tenha imagens de pessoas, ela não tem compreensão, ela não tem o juízo crítico, ela não tem um julgamento ético. Sim. Porque são algoritmos estatísticos, né? Então, eles não têm essa compreensão, esse julgamento, essa crítica da parte ética ali de eu estou fazendo mal para essa pessoa. Eles não têm isso. Sim. Até onde eu posso ir, né? Ela não tem isso. Ela vai enquanto tu for dando corda, como disse a Aline. A gente tem alguns limites enquanto profissionais da saúde. Independente da área em que a gente trabalha. A Aline é terapeuta, é psicóloga dentro de um hospital, eu sou psicóloga clínica. Existem pessoas que são psicólogos de organizações. E é inegável que quando a gente está falando de banco de dados, quando a gente está falando de instrumentos, de ferramentas, de técnicas, a IA ela vem para nos beneficiar. Mas aí é exatamente isso, até onde, qual é o ponto de corte, né? Qual que é a tolerância à frustração que a IA não está ensinando, que o processo psicoterapêutico ensina? Sim, porque tem as diretrizes, a IA ela tem os limites dentro das diretrizes da tecnologia, né? Que foi quem criou ela, que acaba, né, priorizando a interação com o usuário. Quanto mais o usuário receber o que ele quer, ele vai consultar mais. Então, então acaba ferindo um pouco essa linha tênue aí que tem entre a questão ética, né, da psicologia, né? E eu fiquei pensando aqui agora, né, me veio um insight, assim, de um paciente que, ele tá passando por um processo depressivo, né, ele tá com um humor mais deprimido. E aí, o que acontece com os terapeutas? A gente tem um limite de horários em que o paciente pode entrar em contato, a gente tem os combinados, né? A IA não, ela tá ali 24 horas disponível. Mas se você começa a falar com ela e aí tu entra numa crise, e aí ela diz, você excedeu o limite de dados, né? Espere. Boa observação. Como é que a gente faz? Como é que faz, né? E isso aí outra, Manu, né? Houve em alguns locais, meios de comunicação, né? Que repercutiu bastante sobre isso aí. Agora eu lembrei dessa tua fala, né? Justamente desses sintomas de estou para baixo, estou triste, com a autoestima para baixo, o que eu faço? De a IA sugerir situações, assim, até de colocar em risco a vida da pessoa. Muito grave. Sabe? Então, assim, por isso que dentro da ética, assim, os nossos conselhos, eles não impedem a gente de utilizar a IA. Mas tudo com o cuidado, o limite, até onde eu vou. Né? Então, assim, justamente para estabelecer planilhas, organizar uma agenda, uma base de dados, alguma informação assim, mas a gente se baseia pelo aquilo que é empírico, aquilo que é estudo, que é comprovado, né? Existem estudos, inclusive, que já utilizam a inteligência artificial como
artefatos psicoterapêuticos, né? Como a gente estava conversando antes ali nos bastidores sobre exposição, né? Existem pessoas que têm algumas fobias específicas. E aí a gente vai fazer uma exposição dessa pessoa, a gente pode utilizar a inteligência artificial. Existem alguns softwares, alguns programas que possibilitam que isso seja feito de forma gradual, de forma respeitosa, dentro daquele programa. Então, não é de todo ruim, a gente não pode demonizar. A gente pode questionar a forma como está sendo usado, o limite que está sendo dado. E orientar as pessoas, né, para que elas não acabem piorando a situação, né? Ao invés de buscar uma ajuda para melhorar, acaba piorando. Isso, é que nem a gente estava conversando antes também, né? Que nem as pessoas usam muitos posts, assim, às vezes tá na academia, que não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Então, lembrando, assim, que a IA não substitui a psicoterapia convencional. Com certeza. Né? A psicoterapia é com profissional, é com psicólogo, é com, né, habilitado, com CRP, tudo. Então, não é... É um pouco também banalizar, né, a saúde com isso. E a pessoa já tem um prejuízo, e se ela... Normalmente, quando a pessoa busca esses meios, eles não têm esses limites. E é justamente isso, conforme mais tu tá ali instigando e ela tá te trazendo, mais tu tá imerso naquilo ali. E às vezes tu se desconectar daquilo, às vezes gera um outro processo, né, um outro transtorno, por exemplo, por uso de tecnologias. Que até a gente já tem estudos, né, no DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, lá, estatísticas, né? Conforme o CID-11 lá, o CID-10, então, que já está em estudo isso. Já tem, né, sobre o transtornos mentais por uso de tecnologia. Por uso de tecnologia. Nossa! A gente tem alguns estudos que assemelham a consequência do uso de tecnologia à similaridade à consequência do uso da droga. Caramba! É bem... É um efeito, né? Neurologicamente, né? É uma dependência. Tu vai gerando uma dependência daquilo ali. Sim, com certeza. Eu não tinha parado para pensar, né, nessa visão, assim. Com certeza é muito arriscado, né? E é tão arriscado, e agora falando sobre essa dependência, que a gente procura dentro dos processos psicoterapêuticos fazer com que o paciente desenvolva, cresça e evolua para que ele possa seguir sozinho, para que ele não precise do terapeuta. A IA tá ali o tempo todo. Sim. Né? Então, assim, É uma muleta. dependente daquilo, e eu não preciso... Se ela me fala alguma coisa que eu não gostei, eu digo pra ela que eu não gostei, ela me pede desculpa. Exatamente. É isso, Você me faz pensar. é isso que eu tava querendo dizer. Aí a frustração é gigantesca Com certeza. quando a gente tá falando de relações pessoais. E aí não tem um crescimento, né? Exatamente. Não tem. O enfrentamento. Isso, porque o que acontece? Quando eu enfrento, eu saio da minha zona de conforto, aquilo me mobiliza. Que às vezes em psicoterapia, às vezes a gente confronta um pouquinho, né? Até onde a gente pode, isso da questão da ética, né? Bom, eu posso confrontar um pouquinho hoje o meu paciente, mas até aqui eu vou. Porque se eu ir além, eu posso mobilizar ele mais. Sim. Então, a gente vai um pouquinho. Tem todo um É processo. um processo. Aí, então, tu mexe com eles, às vezes eles ficam bravos. Porque tu tá mobilizando aquilo ali. E aí... E eu acho que é uma coisa instintiva, não é nem por querer. É uma defensiva, né? É uma defensiva porque tu tá mexendo em algo que te incomoda, mas que tu não tá preparado para aquilo ali. Sim. A gente tá preparado para ouvir coisas boas. Então, Tu não te prepara, assim, pra ouvir alguma coisa, assim, que às vezes tá na nossa cara. Ah, mas tá ali, eu tava vendo isso, mas eu não aceito isso que tu tá me falando. sim. E aí, ela traz tudo isso. Meio que romantiza um pouco isso, né? Porque ela não tem um filtro, ela não tem um comportamento de um ser humano. Sim. Suavizando a situação para o usuário, né? Isso. Da plataforma, né? Do chat. Normalizando um comportamento aonde ele está adoecendo mais ainda. E ele fica mais dependente daquilo ali. Sim. Ela é efetiva, mas não necessariamente afetiva. Exatamente. Boa, uma boa frase. Então, assim, ó, o assunto tá muito bom, mas eu vou ter que dar uma pausa, chamar os comerciais e a gente já volta. Estamos de volta com o Ubra Connect, falando aqui sobre a utilização da inteligência artificial como terapia, né, que as pessoas têm utilizado ultimamente. Então, volto a falar com as psicólogas convidadas. A empatia, ela é um dos pilares, né, da escuta terapêutica. Então, como que vocês acreditam que uma máquina pode
simular a empatia? É muito difícil, né? Dissimular. Dissimular é Pode ser. um bom termo. Agora, Porque ela tenta, né? exato, né? Nada substitui a relação humana. Nada. Nada substitui, porque não é à toa que a gente faz uma graduação de 5 anos no mínimo, né? E na graduação não é que você aprenda tudo. Não, muito pelo contrário, né? São as portas que vão se abrindo e tu vai aprendendo aos pouquinhos. Mas isso de até onde tu pode ir, até onde tu pode tocar na dor do outro. Até, né, tem uma frase que diz, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, independente da técnica que você tenha. Então é muito difícil a gente entender que uma máquina ela vai ser tão empática quanto um ser humano que estudou e que fez estágios para isso e que se conectou com a dor do outro e que faz a sua própria terapia, a sua própria análise, né? Para entender e para se tornar um ser humano melhor. Porque é exatamente isso. Hoje a gente tem vários estudos que dizem que quanto mais o terapeuta está bem consigo mesmo, ele consegue ser melhor terapeuta para os seus pacientes. E isso a inteligência artificial não nos dá. Não consegue. Será que a IA vai à terapia, né? Será que ela está com a terapia em dia? Exatamente. Porque é isso, são os pacientes que a gente atende, como por exemplo a Aline no hospital, né? São extremamente vulneráveis. Ninguém quer estar dentro de um hospital. E aí, como é que tu coloca todo mundo dentro de um saco e diz, vou tratar todo mundo da mesma forma, do mesmo jeito? Não dá? Sim, e outra coisa é desse contato presencial, né? É o tom de voz, o olhar, o acolhimento que passa, né? A sensação e também o silêncio do espaço para a pessoa refletir. Isso, porque psicoterapia, além do plano terapêutico, porque cada paciente ele é singular, ele é único, né? Então, às vezes, o que eu utilizo com um não vai ser o que eu vou utilizar com o outro, porque são histórias de vidas diferentes, né? São questões culturais, sociais, religião, tudo diferente. Então, como que eu vou generalizar? Então, a IA, ela não tem muito, que nem eu digo lá no início, ela não tem uma compreensão disso. Ela é programada para aquilo ali. Sim. Mas ela não tem esse discernimento, essa ética de saber definir, né? Não, esse aqui é isso, né? Então, dentro da psicoterapia, a gente tem um plano terapêutico individual para cada paciente. E como tu falou, na terapia, o processo terapêutico não é somente a fala. Sim. Às vezes, o que a gente não fala também é. Está sendo observado, né? Tudo. O profissional, como ser humano, também consegue, no caso da empatia, né? Se pôr no lugar ali e entender o que aquele paciente está sentindo, além da técnica, né? Do estudo. Mas como ser humano Quando a gente mesmo. fala da presença, é exatamente isso. A gente está falando de tecnologia quando a gente fala de terapia online, né? Ela é tão eficaz quanto a terapia presencial. Isso a ciência nos mostra, né? Os estudos nos mostram. A psicologia, ela anda colada com a pesquisa. E a pesquisa nos mostra que terapias realizadas de forma online são tão benéficas e, me fugiu a palavra, eficazes quanto terapias presenciais. Mas o presencial não é necessariamente do estar juntinho colado, mas é do estar ali, do estar presente. Aí eu tive uma paciente que eu sugeri para ela. Era um desgaste muito grande entre ela sair da cidade que ela morava para ir pro consultório, e tinham várias outras coisas de horário. Eu disse, quem sabe a gente faz online, né? E ela disse, não, eu preciso que tu me dê um abraço no final da sessão. Ai, olha só Então, como assim, faz a diferença nesse contato. Assim como eu atendo pessoas de outros países, de outras cidades, em que eles se sentem abraçados também. E é o indivíduo, é o individual de cada um. É a necessidade. A gente estava falando antes, cada um é subjetivo, é singular de cada um. Então, tem pacientes que vão se adaptar ao online e vão querer online. É mais prático, né? Outros não, outros têm necessidade do contato mais físico, de estar presente, de ver, de tocar, né? Então, são necessidades diferentes. E isso a Yala não tem como. Ela não tem esse juízo crítico, assim, de ela dizer, não, esse paciente não pode isso, não pode aquilo. Né? Tá ali, enquanto tu tá no automático, automatizado ali mandando, ela tá te respondendo. Tá respondendo. E outra coisa que a inteligência artificial, ela sempre, ela faz pesquisas no banco de dados geral, os seres humanos reagem de tal forma, sei lá. Eles têm pesquisas e dados, eles vão com base nisso. Eles não estão olhando para aquele indivíduo.
aquela pessoa. É para um todo. E apesar deles registrarem, eles até aparece às vezes quando tá usando memória atualizada, registro, que daí ele vai guardar aquilo ali em outro momento, ele vai lembrar para poder fazer uma resposta personalizada para ti. Isso. Mas isso não é a mesma coisa que um psicólogo que tem ali o teu prontuário. Perigoso. Sim. Porque eu fiquei pensando aqui, teve uma... É trend que fala, né? Sou meio arcaica, não sou da tecnologia. Teve uma trend ali que dizia... Você fazia uma pergunta pra IA, discorra sobre mim. Sim, não vem Qual era a algumas. pergunta? E aí, eu fui fazer pra ver qual era. Testar o brinquedo. E aí ela dizia assim, você tá preparado para mais? E aquilo, e eu fui lançando, e aquilo foi pegando muito pesado, com coisas que ela não tinha informações sobre mim, né? Mas ela foi generalizando e lançando. E eu tive muitos pacientes que ficaram se sentindo muito mal depois de fazer isso. Pois é. Porque não tem o cuidado, não tem o afeto, não tem o respeito, eu tenho que parar aqui, né? Esse paciente, ele suporta até aqui. Então, isso é muito preocupante, né? Com certeza. Essa busca incessante por respostas. Exatamente. Muitas vezes são internas e não externas. Sim. E a gente vive no mundo imediatista, né? Que é tudo pra ontem. Por exemplo, que nem o áudio acelerado do WhatsApp. Me dá assim uma agonia aquilo lá. Sim. Né? O outro... Exatamente. Eu uso, às vezes, pela pressa, né? O 1.5, 2, né? Depende de quem anda também, né? E depende do momento, o que é o assunto. Mas, sim, às vezes eu paro pra pensar, né? Opa, pra quê? Daí tu acaba automatizando tudo e daí coisas que tu pode ouvir com calma, tu acaba acelerando. Daí eu penso, não, peraí, eu consigo escutar com atenção ali no tempo certo. Até porque muda o tom de voz da pessoa, né? Exato. E é importante para interpretar, que é uma interpretação humana, né? E às vezes acaba a gente interpretando até errado. Errado. Ou até tu interpreta de uma outra forma, mas é que tu viu de uma forma tão acelerada e tu tava tão ali na correria Sim. que tu nem parou pra ouvir e pensar, mas não, peraí. E essas nuances da emoção humana que se consegue perceber pelo tom de voz, enfim. Então, a inteligência artificial não tem isso também. E agora eu quero perguntar para vocês, enquanto professoras também, né, que atuam como professoras, como que a universidade, como a UBRA, né, por exemplo, está se preparando, né, preparando os futuros psicólogos para lidar com essa presença crescente da tecnologia, né, na área da saúde. A gente tem a Gemini, né, que é a 5 pontos lá, que a UBRA disponibiliza, né? Então, a gente trazer uma ferramenta, não deixa de ser uma ferramenta de auxílio, né? Que nem, às vezes, para algum caso clínico, construir um caso clínico, trazer, discutir. Mas a gente sempre é aquilo, é o cuidado, é a ética em relação ao uso daquilo ali. Né? De eu não tomar aquilo ali como verdade e utilizar aquilo como uma verdade absoluta. De novo, não substitui aquilo que a pesquisa, né, no mundo está estudando. Com certeza. Né? Então, porque são pesquisas feitas por seres humanos, por mais que se utilize a tecnologia, tem coisas que ainda é o ser humano que faz. Né? A IA é um exemplo, a IA é uma ferramenta feita por um ser humano, né? Então, tem tudo isso. Então, dentro da prática, assim, na área da saúde, são ferramentas que auxiliam na construção, elaboração de um texto, mas também não substitui o nosso olhar em cima daquilo ali. Sim. Eu posso utilizar o que a IA está me dizendo, mas para me tornar um pouco crítico também. Com certeza. Né? De fazer uma análise crítica daquilo ali na construção e de entender que aquilo ali é uma IA. Sim. E que não substitui o que a pesquisa no mundo, a pesquisa em saúde está me dizendo, né? Que os métodos, os artigos científicos estão me mostrando. Que são dados reais aquilo ali. Que é ali onde os estudantes têm a sua base, para formação. Isso. Muito obrigada pela participação de vocês. O tempo, infelizmente, está acabando. Convido vocês a retornarem em outros episódios, né? Pra gente falar que com certeza tem muitos assuntos para abordar. Vai ser um prazer, né? Vai ser um prazer. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima, então. Obrigada.